Olá, temos vivido dias muito intensos aqui no Brasil, né? A corrupção tem estado como tema principal dos jornais, das revistas, dos portais de notícias da internet e, assim, pela primeira vez temos visto, né, grandes políticos, grandes empresários indo para a cadeia e tudo mais. E diante disso nós começamos a questionar, né, sobre essa corrupção no nosso país. Mas você sabia que Paulo já tratava disso lá no século I? Pois é, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, aqui no Lagoinha em Células. Nossa lição de hoje ela tem como título a corrupção e os males, né, da corrupção. É a lição de número 11. E nós temos aqui mais uma vez o pastor Marco Túlio. Deus abençoe, graças pastor. A Deus. Querido, né? Pastor regional, cuida ali de Justinópolis e mais dezenas de outras igrejas. Deus tem dado essa graça na vida dele e separou um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco hoje. Eu sou muito grato, viu, pastor? Sempre que você vê, os comentários ficam bem agitados. Meu pastor Marco Túlio. Pastor, lê para nós o texto base que está ali em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. A partir do 1. Sede, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos parar por aqui, né? Fugir. É uma lista sem fim. Meu Deus do céu. Parece a ficha criminal de algumas pessoas que estão na capa de jornal. Não é? E Paulo fala assim, nos últimos dias. Eu creio, pastor, que nós estamos vivendo essas palavras proféticas de Paulo. Nós estamos vivendo os últimos dias. O que você acha? Eu penso que mais ainda nós devemos permanecer firmes na sã doutrina, não é? É o que muitos têm perdido, essa essência da sã doutrina por causa disso aí, influenciados por homens assim, não é? Aquela frase, mas todo mundo está fazendo, é o famoso não tem nada a ver, né? Esse slogan aí que as emissoras de televisão estão impregnando na mente do brasileiro, não tem nada a ver, né? É aquela frase, você merece ser feliz, né? Então, para isto, quebra-se princípios, né, vive totalmente fora dos princípios da palavra. E aí uma pergunta, né, vale a pena permanecer firme na sã doutrina? Acho que essa é a grande questão que nós vamos trabalhar hoje. E também entender que quando a gente fala de corrupção, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né, Lava Jato, acrônimo, essas operações da Polícia Federal, milhões de dólares, quando na verdade o termo corrupção é muito abrangente. Então aqui é sujeito que compra material pirata, que compra sem nota fiscal para pagar menos, pula roleta no ônibus, que só nega um imposto de renda. Ele está cometendo o mesmo pecado, a mesma infração, faz parte da mesma lista que essas pessoas que aparecem algemadas nas páginas de jornais e internet. Mesma coisa, usufrui de um seguro-desemprego estando trabalhando. Sim. Não, você não é minha carteira ainda não. É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Mas quem não tem jeitinho, tem dica, é a nossa querida pastora Priscila Marques. Verdade. Ela vai trazer para você uma dica de quebra-gelo para a sua célula dessa lição. Vai daí, Pri. Obrigada, pastor Richard, mais uma vez. Pessoal, para o quebra-gelo de hoje, o líder vai precisar espalhar pelas paredes da sala papéis com as palavras. Essas palavras estão lá no versículo base da lição, tá? Então, vou falar aqui para vocês, mas vocês vão identificar quando vocês lerem o versículo. Avareza, arrogância, presunção, egoísmo, desobediência, ingratidão, desafeição, calúnia, crueldade, traição,
soberba. Beleza? Então você vai ver lá essas palavras no versículo, vai escrever cada uma em um papel e colar pela sala. E aí você vai dar um tempinho para que os membros da célula, para que cada um possa olhar esses papéis, e você vai pedir para que eles peçam ao Espírito Santo para testificarem, né, no coração deles aquilo que ainda está presente na vida dele. Então ninguém vai precisar falar nada, é só olhar, pedir ao Senhor mesmo para mostrar, né, para trazer aquilo ao coração. E em seguida vai ser feitos duplas ou então trios, e aí uns vão orar pelos outros, né, em arrependimento, fazendo mesmo um clamor ao Senhor, né, para que se ainda haja no coração de algum deles ali algo que esteja escrito nessas palavras, né, nesse versículo, que o Senhor venha os ajudar, né, a romper, a passar por isso, gerar arrependimento no coração deles, ok? E agora é a nossa lição com o pastor Richard. Vai aí, meu pastor. Obrigado, Pri. Então, pastor, como que nós temos que lidar com a corrupção do mundo, né? Quais são as lições que nós podemos aprender através desse texto? Eu penso, como vai estar escrito aí na lição, né? É se esforçar. A Bíblia diz que o reino é conquistado com esforço. Então nós, mais do que nunca, precisamos nos esforçar, porque é uma luta contínua. As propostas estão aí, as corrupções estão sendo oferecidas, as tentações. Então é esforçar ao máximo mesmo para manter a sã doutrina. Acho que uma das coisas que nos ajudam mais a diferenciar do mundo enquanto cristãos é a nossa postura de não nos corrompermos. Isso é um testemunho muito forte para as pessoas do mundo. Eu me lembro que uma ocasião eu peguei um ônibus, encontrei com o motorista no ônibus e aí conversando, chegou o momento de eu descer, ele disse assim, não, pode descer por aqui, abriu a porta da frente, é uma situação, né? É uma tentação, mas você não deve descer pela porta da frente, ainda que o motorista seja seu amigo, porque aquela passagem, aquele valor alguém vai pagar aquilo. Então são situações mínimas, detalhes que muitas vezes você acaba se corrompendo. E aí é interessante como que isso é tão forte na nossa cultura, né? Um dia desse eu fui numa dessas grandes lojas que vende artigo para casa e eu precisava de uma lixeira para o banheiro. Aí eu tinha uma lixeira muito bonita, peguei, ela custava R$55. Peguei a lixeira, tive que comprar outros itens, e aí quando cheguei em casa eu fui conferir a nota fiscal, a lixeira estava como R$5. E eu falei assim, amor, a gente pegou a lixeira de 55, mas aqui saiu de 5, tinha lá mais simples que era assim. Nós precisamos devolver isso ou pagar a diferença. Coisa linda, né? Aí nós fomos lá, e aí fomos até a gerente, o caixa passou para a gerente, passou para o gerente, aí ela falou assim, nosso sistema não tem configuração para receber esses R$50. Eu tinha que criar um negócio na hora, porque eles nunca imaginariam a possibilidade de alguém voltar para pagar a diferença. Né? Outro fato interessante, por exemplo, na Holanda tem muitos lugares onde trata o leite, né? Lá tem uma área muito grande de indústria leiteira. E aí às vezes a pessoa está passando por essas fazendas leiteiras e aí tem tipo umas lojinhas que vendem o leite. Então é tudo tecnológico, automático. Então eles colocam ali, suga da vaca, faz a pasteurização e aí tem ali um galão gelado com uma torneira. Então você chega, não tem ninguém ali naquele lugar. Aí tem uma caixa de dinheiro, você pega seu jarro, abre a torneira, põe a quantidade de leite, aí você pega o valor específico daquela quantidade, bota na caixa, e se tiver que tirar um troco, aí você pega o dinheiro da caixa e vai embora. Se fosse aqui no Brasil, eu não sei, né? Não ia ter nem vaca mais lá. Então, a não ser que a pessoa já esteja em Cristo, né? Pois é. Ela estando em Cristo, ela vai conseguir manter essa sã doutrina, que é a não se corromper. E o interessante é que o apóstolo Paulo ele dá uma orientação para Timóteo, ele fala, foge também desses, afasta também desses. Então ele já dá uma dica. Se você conhece uma pessoa que é corrupta, não estabeleça aliança com ela, evangelize-a, pregue a palavra para ela, mas não faça aliança com ela, porque você vai acabar se contaminando. É melhor você fugir. Isso, né? Na verdade, Deus ama o pecador, né? Ele não mas odeia o pecado.
mas odeia o pecado. Querido, que você possa aprofundar esse tema tão atual, né, tão dos nossos dias, que são os últimos dias na sua célula. Pastor Marco, obrigado mais uma vez. Abençoe. Tá? Volte mais. E você dá um like aí se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber novos vídeos. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com Lagoinha em Células. Até lá. E aí, meu amado, você que não está em célula, você quer participar de uma célula? Então você vai ligar para esse número que vai aparecer aqui embaixo, que é a Casa de Células. Lá você vai falar onde você mora e nós vamos dizer qual que é a célula mais perto da sua casa. Lá também você pode oferecer a sua casa para abrir uma célula. Às vezes não tem célula perto e você é a resposta para essa oração. Você também que está com célula, mas ainda não cadastrou ela no sistema de células, você pode cadastrá-la através desse telefone. E se quiser tirar qualquer dúvida a respeito dos GCs, dos nossos grupos de célula, também nesse telefone. Então nós aguardamos a sua ligação e teremos o maior prazer em ser a resposta para as suas dúvidas. Que Deus te abençoe.